Iniciar a gravação. Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu vou dar umas dicas, não é aula, tá? Presta atenção, não é aula, porque eu não sou professor universitário para isso. Vou dar apenas umas dicas para você que também estuda, né? E basicamente no ensino superior e precisa ter alguma noção básica, basicona de como fazer uma monografia, tá? A primeira dica que eu quero dar para você é que a monografia ela é uma prova, tá? Ela não é um trabalho literário que você esteja fazendo, ela é uma prova, é como se fosse uma prova que você faz quando termina um curso de graduação ou de pós-graduação, stricto sensu, mais lato sensu, né? Stricto sensu já seria outra coisa que é um mestrado, doutorado, ou seja, uma situação mais dedicada, mais focada, né? Mais avançada também. O lato sensu são aqueles cursos de pós-graduação que te dão uma formação um pouco mais genérica, mais abrangente, mas mais genérica também. Agora, aquele estricto é realmente um negócio mais focado mesmo para um grupo específico de pessoas, né? E é interessante que você, quando faz geralmente uma graduação, estou falando especialmente para quem faz graduação, você faz uma monografia, né, no final do curso, em geral. Tem cursos que são projetos ou são outras coisas que são feitas. Mas, em geral, você faz uma monografia. Essa monografia as pessoas costumam imaginar, e eu também pensava assim, que seria tipo algum trabalho que você tivesse que se dedicar absurdamente para fazer um trabalho singular. Você pode até fazer isso, né? Nada impede. Mas não precisa, porque na verdade a monografia é apenas uma prova. E como prova você tem que seguir regras para essa prova, né? Tem regras para fazer a prova que é a monografia. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com monografia porque as regras são digamos assim, mal expostas. Talvez não por maldade, não digo que seja por maldade de quem ensina, não é isso. Mas às vezes por não saber explicar muito bem, né? A pessoa pode saber muito bem uma coisa, pode dominar aquilo maravilhosamente, mas na hora de explicar é terrível, não explica direito. E outra pessoa que sabe muito pouco consegue explicar aquilo que uma pessoa extremamente capacitada não conseguiu explicar. Capacidade de explicar não tem nada a ver com a quantidade de conhecimento que você tem. Uma coisa é diferente da outra. Então uma pessoa pode explicar melhor, uma pessoa que tenha menos conhecimento pode explicar melhor do que outra que saiba muito mais do que o que você possa imaginar, do que você conhece, tá bom? Então minha intenção aqui é não mostrar que eu tenho um conhecimento superior sobre o assunto, mas mostrar que eu tenho um conhecimento relativo por experiência própria de fazer algumas monografias e que eu quero compartilhar com você para te ajudar. Se você achar que não vale nada o que eu vou te ensinar aqui, não tem problema, mas é algumas dicas que podem te ajudar. Primeira coisa, como é uma prova, né? A monografia é uma prova e ela é definida pelo MEC, né, a necessidade de monografia, você não tem muita opção, você tem que fazer a monografia ou um projeto no final do curso, dependendo do seu curso, né? Então, tem umas regras, né? Tem regras. E quem define as regras da monografia é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, por isso que esse site está aberto aí, né? Se você tiver dúvidas na orientação do seu professor, o que é muito comum do seu orientador, né, melhor dizendo, professor orientador, você pode dar um pulinho aqui na ABNT, vir aqui, por exemplo, em normalização, né, e ver aqui o ABNT catálogo. Depois eu vou chegar lá e você vai ver as normas que existem, né? Mas tem uma coisa interessante aqui que é o conceito, né? Por que se usa normas técnicas na monografia, né? Usa-se normas técnicas de forma voluntária, né? Ou seja, ela não é obrigatória de certa forma, mas ela é voluntária para fazer o quê? Dar alguns benefícios. E aqui temos tornar o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de produtos e serviços mais eficientes, mais seguros e mais limpos, né? Ou seja, se você for aplicar isso para uma monografia, você seguindo essas normas, ela é mais eficiente porque ela vai direto ao ponto. Você sabe o que esperar na monografia. Isso é mais seguro porque há normas de citação, como citar, a forma correta de citar. Então ali você dá segurança do que você fez. E é mais limpo também porque você não coloca coisas além do necessário. Você segue exatamente essa norma, né?
ainda que facilita o comércio entre países, tornando mais justo. Isso aqui não tem muito a ver, mas facilita, por exemplo, o intercâmbio de informações em relação a instituições e pessoas que estudam nesse nível, né? Vamos ver se outra coisa capacita aqui fornece aos governos uma base técnica, não só os governos, como também os estudantes, por exemplo. Base técnica para você saber onde procurar cada coisa. Por exemplo, quando você vai pesquisar um artigo, você pesquisa primeiro pelo seu título, depois pelo seu resumo, né? E você pode ir para a conclusão também para saber se aquele artigo tem a ver com o que você te interessa antes de ler o artigo todo, certo? Além disso, tem outras vantagens aqui dessa normalização, né? Dissemina a inovação, por exemplo, que tem a ver com um estudo superior, né? Protege os consumidores e usuários em geral de produtos e serviços, como que a norma técnica para monografia protegeria, por exemplo. Protegeria um autor de ter o seu trabalho plagiado, que é uma coisa muito comum. Então, com a norma técnica da monografia, você consegue isso, né? Evitar algumas coisas nesse sentido e ter mais facilidade, né? A linha tem objetivos aqui, importância e benefícios, que é praticamente a mesma coisa que está escrito aqui, né? Aqui dá um exemplo de roscas e parafusos, né? O que facilita o reparo e manutenção. Obviamente, se você também tem um padrão para escrever monografia, seu professor vai agradecer, né? E outras pessoas que pesquisarem aquele assunto vão agradecer. Como que você vai saber disso? Pesquisando outros artigos científicos na internet. Vou pesquisar um aqui para você ver como que é e como é importante a norma, né? Aqui ele tem dimensões padronizadas e outras coisas que ele fala aqui, não especificamente de monografia, mas ele mostra a importância de se ter uma norma técnica. Agora, vamos supor que você queira conhecer as normas para a monografia. Você vai no site que está aqui mesmo, no site da ABNT, você vai clicar aqui, ó, ABNT Catálogo. Aí ele vai te levar para uma página aqui, dentro do site da ABNT, que vai te indicar um outro site que é para vender o material da ABNT. Essas normas são vendidas, né? É claro que você pode procurar numa biblioteca essas normas também, né? Conforme você tiver disponibilidade. Inclusive a biblioteca da sua universidade. Aí eu botei aqui, fiz uma pesquisa, vou botar no início aqui, para você ver, né? Estou aqui no início, aí eu não quero um número, eu quero a palavra, eu não sei o número da norma técnica sobre monografia. Eu escrevo aqui monografia, venho aqui em buscar, certo? E encontro aqui, vejo que ela está em vigor, tá vendo? Só estou em vigor, certo? Aí tem essa NBR 6023, norma brasileira, né? 6023/2018, ou seja, ela é mais recente, né? Ela é informação e referências e elaboração. Essa aqui tem a ver com monografia. Você clica, aí você vai ver aqui, né, alguma descrição sobre ela e outras normas que são correlatas. Essa aqui, por exemplo, fala de monografia, né? Fala de normas necessárias para a aplicação da NBR 6023/2018. Claro que você pode comprar, né, R$ 212,90 essa norma, se você quiser, né? Você pode visualizar aqui, se você for associado da ABNT, que não é o caso, né? E outras normas que tem aqui, por exemplo. Algumas aqui falam de citação. Essa aqui possivelmente fala somente sobre monografia, como que é. Outras falam sobre como citar, outra como fazer a bibliografia e coisas assim. Então você pode ver, uma regra está ligada à outra, tá? Então, se você tiver dúvida, eu recomendo que você leu lá o material do seu professor, assistiu às aulas, ficou com dúvida ainda, antes de voltar a ele, procura as regras da ABNT, que são tão bem feitas aqui, que às vezes é mais fácil de você ler elas do que propriamente a explicação do professor, tá? Não desmerecendo, obviamente, o seu professor, tá? Mas só te dando uma ideia, tá? Porque pode ser bem útil. Então, isso aqui, se você quiser, não precisa comprar. Se tiver na biblioteca da sua instituição, você pode ir lá, sua instituição de ensino, certo? Bom, outra coisa que eu quero falar com você é esse aqui, ó. É o Mendeley, tá? Você vai instalar esse programinha. Esse é um programinha de referências. Você baixa aqui e instala ele, não tem muito mistério, tá? É um software para referências que vou mostrar para você como usar aqui,
certo? Então temos aqui o Mendeley, que é um software de referência, baixou nesse site aqui, mendeley.com. Aí você vai vir em download e vai baixar o Mendeley e instalar na sua máquina. O Mendeley é esse cara aqui. Aqui eu tenho alguns artigos que eu já pesquisei, tá? Então, isso aqui eu não vou mexer neles aqui. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou fechar isso aqui, tá? Criar uma nova pasta aqui que seja... Criar uma pasta aqui. Criar uma pasta aqui. Novo folder, né? Eu vou botar aqui o nome de renomear. Vou botar o nome de aula. Pronto. Aula. Digamos que seja isso aqui, tá? É onde eu vou trabalhar com vocês. Aqui eu vou colocar os artigos que me interessam, tá? E quando eu colocar esses artigos que você tem que colocar são artigos que devem estar indexados, né? É uma coisa importante. O que é estar indexado? Por exemplo, quando o Google ele visualiza um site, ele pega aquele site e cataloga aquele site, né, com os dados que ele tem, com as informações que ele tem, para buscas em geral na internet. Entretanto, o Google não é específico, ele cataloga site de tudo, sem saber se o site é bom, se o site não é, se o site é confiável, se não é. Ele simplesmente cataloga os sites e oferece para quem estiver buscando qualquer tipo de informação, de qualquer tipo de qualidade, certo? Entretanto, quando você vai buscar uma informação científica, você precisa de fontes mais confiáveis, né? A primeira que eu vou falar para você aqui é o Google Acadêmico, né? Google Acadêmico, e vou explicar algumas coisas no Google Acadêmico aqui para ficar fácil, né? Vou tirar esse termo aqui, certo? Aí o Google Acadêmico vem assim, tá? Você pode botar na sua busca Google Acadêmico, você vai cair aqui. Vou botar aqui de novo para você. Google Acadêmico, certo? Aí você, primeiro aqui é o Google Acadêmico, certo? Eu estou logado aqui, né? Você está me vendo logado aí. Então aqui tem o seu perfil, você pode ter um perfil, pode ter a sua biblioteca. A minha biblioteca eu apaguei tudo para te mostrar alguma coisa. E você vai vir, na verdade, aqui em artigos. Ó. Vou pesquisar artigos. Eu quero pesquisar sobre alfabetização e letramento, só porque é um assunto já bem antigo, já com muita coisa, e talvez seja mais fácil da gente trabalhar aqui, tá? Então vou encontrar alguns artigos, né? Primeira dica para você, procure aqui sempre 5 anos para trás, ó. Aqui já bota desde 2015, então bota aqui desde 2015. Só quero de 2015 para frente, certo? Inclui patentes, inclui citações. Se não for necessário, você desmarca isso aqui. A não ser que se você precise disso para sua pesquisa em específico. Aqui eu estou com páginas em espanhol e português. Eu posso clicar aqui, né? Clicar aqui, ó, e configurar. Ó. Pesquisa avançada, né? Vamos supor que aqui eu quero de 2015 a 2019, né? Já está aqui, certo? Onde que está? Deixa eu ver aqui. Configurações, certo? Eu vou procurar somente idiomas, tá? Procurar somente em português para nos facilitar, tá? Somente em português. Então aqui nós temos algumas páginas somente em português, certo? Eu poderia colocar aqui alfabetização e letramento. Vamos supor que eu queira alguma coisa mais específica, né? Digamos que seja EJA, né? Vamos supor que seja isso. Se existe alguma coisa na alfabetização. Letramento, acho que não é muito caso, né? Vamos ver se vamos pegar um mais fácil aqui. Tirar o letramento, vou botar alfabetização, EJA, educação de jovens e adultos. Podemos falar, por exemplo, sobre Mobral. Posso botar aqui alfabetização mais EJA, né? Mais Mobral. Um negócio que está em voga ultimamente, né? Essa ideia de mais à direita, né? O Mobral foi um movimento de alfabetização brasileiro lá no período dos militares, né? Então aqui tem um artigo sobre o Mobral. Aí o que eu vou ver, né? Vou ver quantas citações ele tem. Esse aqui tem 6 citações e tem artigos relacionados. Se eu clicar aqui, ó,
eu pego artigos relacionados com ele. Ó. Aqui ele fala sobre tem alguma correlação com o mesmo assunto, né? O artigo é o Mobral e a alfabetização de adultos, considerações históricas, né? Aí é que tem a educação de jovens adultos, histórico, panorama e proposta de intervenção pedagógica por meio lúdico. Ou seja, a educação, ele está falando de educação de jovens adultos sob o ponto de vista histórico. Se você chega aqui, trabalhadoras domésticas na EJA, um estudo a partir da perspectiva de colonial e da interculturalidade crítica, que deve ter uma questão histórica também. Aí outra aqui, evasão dos cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas a gente pode pegar aqui, né? Pegou esses artigos relacionados e vamos supor que eu queira um desses. Acho que quero os mais citados. Vamos ver. Tem outros mais citados aqui. Não, esse aqui foi citado por 1, por 2, né? Vou mandar mais um pouquinho. Acho que aquele é o mais citado. Esse aqui é citado por 2. Uma citação, propriamente dita. Vou voltar um pouquinho atrás. Aqui, naquele artigo ali, não ajudou muito. Então você tem que procurar para ver o que. Se o que você está procurando tem material de estudo, né? Às vezes não tem material de estudo. Como eu disse para você, a monografia é uma prova. Ele só quer saber se você sabe organizar as ideias sobre o assunto que você acabou de estudar. Então, vamos lá, Mobral talvez não seja uma boa ideia. Vamos ver de novo aqui, né? Ó, aqui, esse foi citado por 6, esse foi citado por 1, esse foi citado só por 3, o outro por 1 só, né? Isso não significa que o artigo seja ruim, significa apenas que não é muito do interesse atual, pelo menos, da comunidade acadêmica. Em alguns casos, esse interesse até pode ser um tanto quanto controverso, né? Mas vamos tirar o Mobral daqui. Vamos ver. Alfabetização e EJA, né? Continua esse cara aqui. Aqui ele fala sobre EJA nas prisões. Interessante, né? Pode ser sobre alfabetização de adultos, prisão. Será que tem a ver? Formação educacional na EJA, dilemas e representações sociais. Por exemplo, eu não quero falar sobre prisões. Boto menos prisões. Então a gente já vai tirar aqui lá, tá vendo? Já fiz um filtro. Digamos que eu não queira falar de... Vou tirar também a palavra presídio, só para tirar mais alguns. Você vai vendo, vai diminuindo aqui, ó, 10.600. Deixa eu ver outra coisa aqui. Uma outra aqui, materiais didáticos. Vamos supor que eu não quero falar de material didático, né? Menos materiais didáticos. Eu não quero. São 10.600 artigos, ó. Eu vou reduzir para 7.280 artigos, tá vendo? Ainda é muita coisa. Eu tenho que reduzir mais ainda. Tá, eu tô até interessado no Mobral, né? Em outras coisas. Representações sociais, dilemas e representações sociais. Não estou interessado nisso, digamos, né? Vou botar aqui. Sociais. Vou tirar os sociais daqui. Né? Que eu já tiro um monte de coisa. Pronto. Já reduziu para 470 artigos. Tá vendo? Então tá mais ou menos próximo, né? Aí eu vou reduzir bastante, mas quando você for fazer seu exercício, reduza bastante, mas não tanto, né? Deixa aí pelo menos uns 50 artigos para você saber qual é a coerência entre eles e dar uma lida, né? Por exemplo, aqui eu vou ver que tem mais alguma coisa que eu possa... povos da Amazônia. Eu vou tirar a Amazônia porque eu não quero falar sobre a Amazônia. Não queria, né? Estou dando só um exemplo. Então já caiu para 457. Matemática, legal, matemática pode ser, talvez, né? Jogos digitais, não quero jogos digitais. Aí eu venho aqui, posso botar aqui na frente também, ó. Menos jogos digitais, certo? No espacinho. E busco aqui, ó, 457, vamos ver para quanto vai? 453. Então tinha lá o que tínhamos 4, né, de jogos digitais.
Música, não quero música também, vou tirar música aqui. Música, tirar. Vamos ver quantos elimina de música. Eliminou mais uns 30 e pouco, uns 30 aqui mais ou menos. Vamos ver outra coisa aqui. Eu estou fazendo com você para você entender, tá? Não quero falar, por exemplo, das tecnologias, né? Digamos que eu não quero falar de tecnologia educação, né? Vai estar menos tecnologias. Pronto. Não quero falar de tecnologia. De 405 caiu para 271. Ou seja, existe muita coisa sobre tecnologia. Aqui eu poderia até rever meu ponto de vista e começar a fazer uma pesquisa sobre tecnologia. Não é? Poderia, porque já sei que de 400 para 270, então tecnologia é uma coisa promissora. Quando você vai reduzindo, e conforme a quantidade que vai diminuindo aqui, é sinal que aquilo tem mais relevância ou menos relevância dentro da pesquisa, tá? Isso é um tipo de dica que não te dão muito. Bom, Escola Jovem da Classe Varjão, bom, deixa isso aqui. EJA, alfabetização e formação de cidadãos. Alfabetização no campo, estratégica e práticas de leitura e escrita. Aqui um texto muito pouco interessante, não diz o que é exatamente. Por exemplo, esse texto aqui pode ser interessante, mas é um desafio, tá? É um desafio, que tipo de desafio? Não diz muita coisa para você pesquisar pelo título, né? Câncer de pele, não tem nada a ver, por exemplo. Então, não tem nada a ver com educação, por exemplo. É claro que tem a ver com saúde, né? Se você for estudante da área de saúde, você bota, eu já tirei câncer aqui, que não tem nada a ver com a área de educação, por exemplo. Por exemplo, formação de professores. Não é o meu foco. Meu foco seria os alunos, por exemplo. Aí eu boto entre aspas, formação de professores. Esse também deve tirar bastante itens daqui, ó. Aí já tirou bastante itens aqui, né? 80 itens mais ou menos, né? Então você vai vendo que ele vai reduzindo, ó. Um desafio, tá? Aqui, banco de alfabetização da educação de jovens adultos. Aqui pode ser interessante. Formação do pedagogo e docência na EJA. Realidade e desafio. Vou tirar esses desafios. Desafio porque desafio você bota no singular, que já vai tirar o plural também, tá? EJA, alfabetização e formação de cidadãos, tá? Vamos tirar isso aqui, cidadãos, menos cidadãos, tá? Então, conforme você vai diminuindo, ó, já estão 108 resultados. Alfabetização no campo da EJA. Isso parece interessante, né? Esse Varjão, onde que é Varjão? Varjão talvez seja no interior, não sei, não conheço a cidade. Brasília e Lago Norte, não, parece que é lá no Planalto Central. Vivências e práticas do educando na EJA. Esse aqui pode ser legal, tá vendo? Ó, alfabetização de educação de jovens e adultos, EJA, um estudo bibliográfico. Vou tirar aqui pedagogo no título. Pedagogo. Vou tirar. Já deu 102. Olha, eu posso pegar aqui sobre metodologia. Aí eu coloco aqui EJA. Aí eu coloco um mais metodologia. Certo? Então aí já veio para 56 resultados. Então vamos pensar sobre metodologia de EJA, né? De ensino de jovens e adultos, educação de jovens e adultos. Então você já chega para 56 resultados. Você vê que já vai reduzindo gradativamente. Até chegar a um ponto que você vai vir aqui no campo educação, diálogo sobre a alfabetização do jovem. Diálogo geralmente é uma coisa muito ampla, né? E geralmente são trabalhos com caráter político, né? Não digo que seja necessariamente, mas muitas vezes são. Então vou tirar diálogo. Já reduzi para 39, né? Plágio e pesquisa. Plágio não entra aqui nesse caso.
porque nós vamos falar de pessoas que estão aprendendo no EJA, né? Não são pessoas que não entram nessa questão de plágio. Já temos 38, tá vendo? Correlação de alfabetização e letramento de adultos com o processo inicial de alfabetização. Esse parece interessante. Unidade 2, fundamentos teóricos e metodológicos da EJA. Bom, parece interessante, né? Evolução na aprendizagem na autoestima de adultos com treino de consciência fonoarticuladora. Eu vou tirar a autoestima também. Tirar a autoestima porque não é, vai ficar mais complexo esse assunto. Já temos 33, tirou alguns. Vou tirar analfabetismo também. Vou tirar. Tem 33, passou para 28. Jornal com ferramenta pedagógica. Não quero o jornal. Vou parar para aqui. Tirar o jornal. Né? Para quem não sabe, você pode usar matérias de jornal para ensinar conteúdo. Né? Já fui para 25 resultados, tá vendo? Vamos ver outro aqui. Fonema ou gesto articulatório. Eu vou tirar isso aqui. Fonema, que é uma especificidade na educação mais ligada à fala propriamente. Aí já foi demais, tá vendo? Fonema já foi demais. Se eu tirar, voltar aqui, aí dá uma... Eu não achou nenhum artigo que já especifiquei demais. Aí eu boto aqui. Então o máximo que eu pude ir foi até aqui, né? Cadê? Agora já tirei demais. Vou tirar, botar aqui jornal. Tá? Que ocorre esse problema. Ocorre esse problema. Tá aqui. Ele cortou lá no final. Deixa esse cara aqui. Tá? Você tem que reduzir ao máximo possível. Então o que eu consigo encontrar aqui são 28 resultados. Eu posso depois salvar essa pesquisa, né? Pego aqui esse endereço, copio na minha área de trabalho e venho aqui de vez em quando. Mas vamos supor que eu queira agora ver uns trabalhos que eu posso usar. Desses aqui são 28 trabalhos, tá vendo? Então vamos lá, parar por aqui, já te mostrei bastante como fazer um filtro, né? Aqui ele já fala automaticamente alfabetização EJA, né? Com metodologia do professor na sala de aula. Legal isso aqui. Vou marcar a estrela aqui, ó. Eu salvei ele na minha biblioteca. E ele tem uma coisa boa, ele tem 2 versões, ou seja, ele está disponível online, né? Tem alguns que você consegue, você não tem essas versões online. Às vezes você tem que comprar. Esse aqui já tem a versão online que você pode baixar e pesquisar gratuitamente. Algumas coisas você tem até que comprar. Aqui por correlação, alfabetização no campo, EJA, estratégias e práticas de leitura e escrita. Esse aqui, embora seja campo, pode ser interessante, porque está falando de metodologia, né? Correlação entre alfabetização e letramento de adultos em processo inicial de alfabetização. Não, ele está fazendo uma correlação aqui que não é exatamente a metodologia do modo de fazer, né? Fundamentos teóricos metodológicos da EJA. Esse aqui pode ser interessante. Você precisa ter uns 4 deles, né? 4 ou 5 referências. Não precisa ter 28, né? Esse jornal impresso eu vou pular. Fonema, gesto articulatório, não interessa. Ensino de plantas medicinais, não tem nada a ver para mim. Desigualdade intra-urbana, né? Não interessa. Estudo sobre a segmentação não convencional na escrita inicial de adultos. Não vamos ficar nisso aqui por enquanto, não. Aproximando neurociências, educação, pesquisa com aluno da pré-escola de educação de jovens e adultos. Esse aqui poderia ser interessante porque eu fiz um curso que tem a ver com isso, mas como eu só quero te mostrar o básico do básico, nós vamos escolher o mais fácil. Aqui, Cidade Verde, expansão, semeando vida, entrada a ver. As múltiplas faces de educação de jovens e adultos em São Bernardo do Campo. Isso aqui pode ser bom para você usar como exemplo, entendeu? Então pode ser legal. Currículo prescrito e currículo em ação que justifica as diferenças. Percepções sobre a importância do solo. Não. Aqui está sobre surdos, é um outro assunto, né? Embora tenha a ver, né? Mas é um outro assunto.
As construções resultativas das línguas românicas, isso não tem nada a ver, é outro assunto. Batedouro de bovino, não tem nada a ver. Consciência fonológica, não, é outra coisa, tem mais a ver com fonoaudiologia do que educação, por exemplo. Isso aqui é um estudo mais político, né? Física não está muito a ver com EJA, né? Tem até a ver mais pra frente. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem o inglês, vou pular esse inglês. Aqui pulei esses outros, beleza. Então eu marquei só alguns, né? Certo? Então agora eu venho aqui, nessa parte aqui, e venho em minha biblioteca. Marquei, quantos eu marquei? Até marquei um bom número, né? Marquei aqui 1, 2, 3, 4, certo? Aí o que eu vou fazer? Venho aqui e clico nele, ó. Clico, pera, voltar, peraí. Clicar com o botão direito, abrir nova guia. Clico nele, certo? Aqui eu vou ler o resumo. Aí o que ele diz? Este artigo consiste em mostrar a realidade da educação de jovens e adultos na rede de ensino do município de São Bernardo do Campo, na cidade de São Paulo, frente ao Plano Nacional de Educação que está em vigência, que tem metas estabelecidas. Vamos pular um pouquinho mais ou menos por meio. Aqui foi realizado um projeto com a turma de jovens adultos, tendo em vista o plano como instrumento norteador de planejamento de um Estado democrático e participativo de direito estabelecido na rede municipal de ensino. É já um negócio meio político, né? Então eu não quero isso. Eu já venho aqui, ó, tiro. Essa aqui não me interessa, tá? Então aqui, fundamentos teóricos metodológicos da EJA. Vou ver se isso é interessante, né? Bom, você vê aqui, tá, Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, uma universidade federal aqui. O que é isso aqui? É uma ementa de curso. Não, isso aqui já não vai servir. Tá vendo? Então, esse aqui tá fora. Não é um trabalho científico. Vamos ver se esses dois aqui vão servir. Vamos ver aqui. Universidade Federal de Goiás, o CAPES. Então aqui é um artigo que fala sobre alguma coisa, é um pôster, né? Certo? Então o que ele diz? Ele fala sobre alguma coisa aqui, mas ele para aqui, também é muito curtinho. Tá vendo? Muito curtinho. Certo? Então esse aqui já não vai servir. Esse aqui eu já elimino. Talvez eu elimine todos, né? Eu espero que esse aqui pelo menos sirva. Vamos lá. Aqui, esse aqui parece ser melhor. A metodologia do professor na sala de aula, né? EJA, didática, relação professor-aluno. Então, essas palavras-chave. O presente trabalho de conclusão de curso, ou seja, uma monografia, um TCC, né? Apresenta de modo sucinto aspectos ligados à prática do professor da EJA, educação de jovens e adultos. Buscamos compreender como e quais metodologias de ensino o professor utiliza, bem como as práticas pedagógicas, suas práticas educativas mais adequadas para o trabalho, como deve ser trabalhada, de que forma o educador procura atendê-las, realizar e defender a educação, suas exigências. Esse aqui tem a ver, já deu para ver que tem a ver. Você vai ler isso aqui tudo, aí depois você vem aqui, ó, na URL do artigo. Ó. Eu vou usar só um, porque eu só estou dando exemplo, tá? Mas você deve ir a mais, está aqui. Então você vai abrir esse aqui. Só um detalhe, aqui é uma monografia, tá? Então, como é uma monografia, esse aqui, inclusive, ele pede para você se registrar. Bom, tem que registrar para ler a monografia da moça. Então, tudo bem, né? Vou botar aqui, não tem senha, eu não vou fazer isso. Vou voltar aqui, tá? Tem duas versões aqui, ó. Ou seja, tem uma outra versão aqui, essa aqui já fui, mas essa aqui eu acesso. Lembra que eu te falei das versões? Aqui, vamos ver. É a mesma versão, visualizar, abrir. Vamos ver se ele vai. Também não vai. Então você vai encontrar alguns casos destes, tá vendo? Que você não consegue acessar o item. Eu não quero registrar aqui agora que eu estou gravando. Senão vai ter que fazer um registro ali e tal. Eu não quero mostrar meu e-mail para você não. Então vamos lá. Aqui o encaixe. Você pode vir aqui, encaixe. Será que tem alguma coisa encaixe?
Também não, ele só tem a própria página que vai para o trabalho, tá vendo? Então, vou pegar qualquer artigo. Aí você pode vir aqui, você já sabe que tem alfabetização de adultos, metodologia, do professor na sala de aula. Beleza. Então, se a gente for seguir por esse caminho aqui, você já sabe como filtrar. Claro que aqui eu só te dei um exemplo, tá? Não tem uma coisa muito específica, tá? Só te dei um exemplo. Outro lugar onde você pode fazer isso também é aqui no CAPS, ó. Você bota aqui no Google. Botando no Google aqui, o meu tá pegando o outro aqui. Periódicos CAPS. Esse aqui às vezes é até mais bem quisto pelos professores, tá? Então vamos lá. Entro aqui, certo? E digamos que eu queira buscar nos periódicos. Por exemplo, eu posso buscar por assunto aqui, né? Aí eu posso buscar no Google Scholar, no PubMed e no EBSCO, no Discovery Service. Mas eu vou buscar no periódicos mesmo. Digamos que eu busque aqui EJA, né? EJA, metodologia, digamos, certo? Então buscar aqui. Aqui ele é um pouco mais específico, né? Ali no Google Escola só te dei um exemplo para você ter uma noção de como que se pesquisa e é mais fácil entender por ali. Aqui vamos supor, eu tenho 232 artigos para ler, né? Realmente ler 232 é muita coisa, né? Mas vamos supor que eu queira somente os revisados por pares, que são 177. Já diminui um pouco. O que são revisados por pares? São aqueles que pessoas com a mesma formação já deram uma lida e já meio que aprovaram a coisa, né? Então você já escolhe, já deu 277, saiu para 177. Já diminuiu bastante. Aí tem educação de jovens e adultos, da teoria à prática. Aí vamos supor que você queira filtrar mais ainda aqui, ó, de 2015 a 2018, que seja, né? Você refina. Lembra, é o 177, agora eu só tenho 53, né? 53. Desses 53, eu posso reduzir mais ainda. Digamos que eu só queira textos em português, para facilitar para mim. Já tem 41. Agora desses 41 eu posso fazer alguma busca melhor, né? Por exemplo, pedagogia freiriana, escola de EJA, não interessa. Marketing de relacionamento, estudo em caso de EJA, consultoria, empresa júnior. Reconhecendo os sujeitos ex-docentes, educadores e educando em formação política e pedagógica resistentes na luta por uma vida justa. Isso é política, né? O panorama das publicações sobre educação ambiental na educação de jovens e adultos de 10 anos. Para quem trabalha com educação ambiental pode ser interessante. Práticas pedagógicas inclusivas na EJA sob perspectiva da educação matemática. Bom, isso aqui parece ser legal. Eu marco aqui também, ó, na estrelinha, tá? Juventudes na educação de jovens e adultos, contradições em suas conquistas, como sujeito de direito e licenciamentos nos espaços escolares. Bom, vou parar por aqui, eu vou pegar só esse aqui, tá? Vamos ver só esse cara aqui. Geralmente, quando está aqui, você tem acesso ao conteúdo do artigo. Aqui você vai ver esse artigo em algum lugar. Educação, matemática, pesquisa, revista. Qual o nome do arquivo? Práticas pedagógicas inclusivas na EJA. Vamos lá, voltar lá. Vou procurar aqui. Aqui na lista, nos artigos da revista. Eu venho aqui. Você pode até fazer um Ctrl F, ó, e botar práticas aqui. Práticas em matemática na EJA e a permanência dos estudantes em uma escola zona rural do Ceará. E tem outra aqui, ó. Na mesma revista tem duas, tá vendo? Já tem duas aqui interessantes. Aí vamos. Práticas pedagógicas em matemática na EJA. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu clico aqui em PDF, né? E venho para o artigo, certo? E vamos supor que eu queira abrir isso aqui. Eu posso baixar esse artigo aqui.
Vamos ver se aqui baixou. Está baixando. Antivírus varrendo. Certo. Abri nesse cara aqui, né? Aí aqui eu venho no resumo. Eu venho o que esse resumo, o que esse artigo quer dizer. O artigo apresenta recorte de pesquisa de mestrado em educação que objetiva compreender a influência das práticas pedagógicas, matemáticas e professores de EJA para a permanência de estudantes em uma escola de zona rural do Ceará. Discutimos o sentido de permanência que os estudantes conferem para estarem na escola de EJA. Dentre os resultados, a verificação de que, embora os professores utilizem de estratégias pedagógicas variadas, ainda assim tais práticas são percebidas mais como ação de ensinar matemática do que reconhecer e construir junto com os estudantes seus saberes matemáticos. Bom, além disso, que tais práticas têm influência sobre a permanência dos estudantes na escola na medida em que elas nos dizem que lá estão porque desejam aprender mais uma matemática de caneta diferente dos seus saberes, que seria para elas a matemática de cabeça, né? Então, vamos lá. Aí começa a introdução aqui do artigo, né, que parece bem interessante até, né? A matemática com a evasão dos estudantes, e aí você vai ler esse artigo aqui. Aí eu vou chegar, aí depois que eu li essa introdução, eu vou aqui, ó, para a conclusão, considerações finais. Aí você vai ter uma boa noção do que é o artigo. Nesse artigo buscamos discutir de forma articulada sobre as práticas pedagógicas e matemática compreendidas nas observações das aulas de duas professoras que lecionaram em turmas multisseriadas de EJA, os saberes matemáticos de seus estudantes nessa modalidade. Os instrumentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento de pesquisa nos possibilitaram coletar. Sobre as professoras, compreendemos que suas aulas seguem uma metodologia padronizada, onde a transmissão de conteúdo de matemática escolar prevalece em detrimento da mediação didática. Ou seja, você começa a ver o que o cara está falando aqui, os resultados para cá. Aqui no início ele faz uma introdução metodológica, essas coisas. E dos saberes matemáticos das vivências dos estudantes. Verificamos também que a permanência das mesmas na escola ocorre por fatores além das relações tecidas na boa convivência com seus pares e com a professora na sala de aula. Os estudantes estão na escola porque querem aprender mais a matemática de conta das atividades propostas pela professora do ensino dessa. Entendemos que os resultados de discussões aqui apresentados, longe de limitar-se a uma só perspectiva e compreensão, possibilita reflexões sobre o sentido das práticas pedagógicas. Aqui ele abre o caminho para outras pesquisas, né? Então aqui você vai ver basicamente isso, aqui nesse estudo aqui, eles descobriram que os estudantes estão mais interessados em aprender a matemática de conta, né? Então você fez a pesquisa, vai vir aqui, ó. Agora outro lugar onde você vai, vamos lá, é no sumário. Você já sabe mais ou menos do que se trata, né? Deve ter um sumário aqui, vamos ver se tem. Acho que não tem. Você vai procurar os títulos para ver. Primeiro título, Instrumento de Coleta e Análise de Dados. Esse aqui, como fala de um mestrado, esquece isso. Perfil das estudantes e professores pesquisadas. Aqui ele fala do perfil. Resultados e discussões. Você vai ficar mais ou menos aqui, né? E tem aqui práticas pedagógicas matemáticas das professoras de EJA. Então ele vai falar sobre a prática das professoras. Não vamos entrar nesse assunto, porque saberes matemáticos dos estudantes de EJA. Então aqui ele fala sobre o estudante. O que você vai fazer? Você vai ler esse artigo todo, que eu não estou lendo, tá? Eu estou só fazendo um apanhado aqui para te mostrar. Aí digamos que você chegou aqui e resolve que esse parágrafo aqui tem a ver com o que você quer falar, tá bom? Ele está procurando compreender, onde ele vai fazer uma afirmação. O tom de dúvida da estudante apresentado no início da fala, acompanhada em seguida pelo tom enfático, ele faz uma análise do que os estudantes falaram. Vamos ver qual é a conclusão que ele chega aqui. Está mais para aqui, para esse item, para o terceiro item aqui. Compreender a permanência dos estudantes na escola é o que nos motivou a pesquisar a educação de jovens e adultos na zona rural, buscando resposta para a nossa questão de pesquisa no questionário do roteiro de entrevista, tá? O que ela vai me dizer aqui? Aqui ela está mostrando só a coleta de dados, tá? E na verdade nas considerações finais é muito curta também, mas parece que isso aqui é um resumo, né? De um trabalho de mestrado. Eu vou pegar esse parágrafo aqui, que ele meio que é a conclusão desse parágrafo, desse capítulo aqui, que pode dizer alguma coisa. Você vai aqui, na verdade você vai antes aqui
no nosso querido Mendeley, né? Depois você vai colar isso, primeiro você vai colar isso aqui no Word, tá? Cria um documento novo, né? Não vou entrar em questão de formatação aqui, e simplesmente vou colar isso aqui, ó. Colei. Foi isso aqui que eu peguei lá. Eu estou colando, né? Veja bem, você vai ver qual é a diferença para não fazer plágio, tá? Certo? Porque seu trabalho, na verdade, vai ser em boa parte de copiar e colar. Só que você não vai manter a cópia e cola descarada, né? Pelo amor de Deus, né? Aí eu botei aqui, tá? Essa citação aqui eu sei que foi citada de alguém, mas eu tenho que botar a fonte. Aí a fonte é esse sujeito aqui, cadê? Deve ter, quando vem assim numa revista de científica, ele geralmente tem uma forma de citação. Deixa eu ver se tem aqui. Ajuda do sistema. Aqui tem tela cheia. Como citar este documento? Aqui sempre tem isso aqui. Então você clica aqui. Aí já vai vir aqui a forma de citar. Certo? Então você vai pegar o que está aqui. Você está na ABNT, tá vendo? ABNT. E você vai citar dessa forma aqui. Que está aqui. Você vai pegar esse primeiro. Pega os nomes do cara. Tá? Dos autores. Botou aqui. Vem no Mendeley. Faça isso. Que agora parece que você não vai conseguir enxergar o que eu vou falar. Mas quando você for trabalhar, você vai ver que isso é muito útil. Vou adicionar a entrada manualmente. Eu venho aqui um artigo de um periódico, né? Aí qual é o título? Botar o título primeiro. Volto lá na forma de citar e pego aqui todo esse título aqui, certo? Copio, venho no Mendeley e colo o título. Pronto. Opa, não colou, não copiou não. Copiou os autores. Vem aqui. Vou copiar o título aqui do inglês para o português, de inglês e português. Copiei. Opa, não copiou. Copiei. Meu computador não está ajudando muito. Aí, foi. Aqui, botei aqui. Os autores. Aí vem aqui. Copio quem são os autores. Tá vendo aqui, ó? São essas duas pessoas aqui. Freitas e Xavier. Copio. Coloco os autores aqui. Pronto. Aqui eu posso dar um... Nesse cantinho aqui, acho que eu posso fazer isso. Isso. Aí qual foi o periódico? Aí eu venho aqui, vai ter o número do periódico, ó. Essa aqui é a revista. Tá? Esse que está em negrita aqui é o nome da revista. Então eu vou botar o nome do periódico, né? Beleza. Ano, qual foi o ano disso aqui? É 2019, é recente, ó. Bem recente. Então vem aqui no Mendeley e boto 2019. Certo? Volume, será que tem volume? Vamos ver. Volume 21. Então você vem aqui no Mendeley e bota 21. Vamos ver aqui. Primeiro de abril de 2019. Páginas. O nome de página não diz. Primeiro de abril de 2019. Certo? Tá. Aqui diz mais algumas coisas, tá? Acho que basta isso aqui. Vamos pegar aqui em a URL. Aí você vai botar essa URL aqui, né? Botar essa URL aqui, certo? E vai botar aqui. Pronto, aqui eu tenho a URL da revista. Isso é da PUC até, né? É da PUC.
Aí eu venho e salvo. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer aqui essa revista para mim, certo? Aí você vai vir aqui em ferramentas e instalar o plugin no Microsoft Word. Aí diz que o Word está aberto. O Word precisa ser fechado para continuar. Então eu venho aqui, vou deixar isso aqui, salvar isso aqui, vou copiar isso aqui, tá? Cortar, vou fechar o Word, não salvar. Eu só quero te apresentar como funciona. Aí você espera o Word fechar, fechou. Agora você vem aqui, aí sim, vem aqui no Mendeley, fechou o Mendeley. Eu acho que ele até já voltou, vamos lá. Ok, a gente instalou o plugin. Eu abro o Word de novo, certo? Ok, vem aqui, vou abrir um novo documento, cancelar isso aqui por enquanto, aí cola aqui, ó, aquilo que eu tinha procurado. Aí vem aqui, eu vou aqui no final, aí eu tenho que citar de onde que eu tirei isso, né? E eu venho em correspondências, deixa eu ver aqui, referência, oh meu Deus, travou. Aqui, inserir citação, tá vendo? Então eu venho aqui, clicar, aí eu procuro aqui pela citação, tem um Freitas, né? É Freitas o nome do rapaz? É esse mesmo, aqui, certo? Aí dou ok, aí ele vai colocar já no padrão correto. Pera aí, colocou aqui Freitas Xavier, aqui está botando Universidade Federal de Minas Gerais, que é um ABNT. Você pode encontrar esses ABNT, voltando aqui, você vem aqui acho que em Tools também, acho que é em Options. Se você não tiver um ABNT instalado, você pode procurar numa dessas estilos de citação. Aí você escolhe aqui e você pode colocar mais estilos aqui depois. Depois você pode ver isso com mais calma. Eu estou preocupado mais em te ensinar aqui a questão da redação. Aí digamos que você fez várias citações, essa aqui seria mais uma delas, né? Então vamos entender o que essa pessoa diz, né? Você não vai copiar literalmente o que a pessoa diz, mas você vai pegar a ideia do que a pessoa diz, né? Eu aconselho você botar em vermelho para você saber que aquilo ali não foi você que falou, ou seja, não está com suas palavras. Você simplesmente pegar aquela ideia e vai escrever com suas palavras. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os substantivos e vai botar em negrito, né? Então aqui, professoras de EJA, botar em negrito. Volta meu filho. Página inicial, negrito, tá em negrito. Aí, práticas pedagógicas matemáticas, tá? Botar em negrito também. Saberes na matemática escolar, posso botar em negrito, né? Posso botar em negrito. Vivências dos estudantes, análises realizadas, que os bota aqui vivência dos estudantes, pode botar em negrito, que é importante, né? Essa questão aqui, as análises realizadas encaminham nossos entendimentos para a compreensão de que tais práticas têm influência para estudantes A e B continuarem na escola. Bom, então você pode ver aqui que as práticas dessas professoras têm influência para estudantes continuarem na escola, né? Agora você teria que ir lá no artigo e ver quais são os estudantes A e quais são o B, tá? Mas a gente está só vendo a questão formal. É a matemática da caneta, de conta, do ensino da professora, do currículo escolar que elas querem aprender, porque não reconhecem seus saberes matemáticos de cabeça como importante. Aqui, por exemplo. Isso aqui que é o fundamental, tá? Desse parágrafo. Você pode botar essa aqui, vou sublinhar só para marcar. Assim como as professoras da escola também não os reconhecem sobre seus saberes, a estudante conclui. Aí botar isso aqui, ó. Esse aqui é o principal, por exemplo. Tá? Botar aqui e aqui. Aí eu já tiro isso aqui, ó. Já tiro tudo isso aqui, ó. Isso aqui já não me interessa. Tá vendo? Então, para esse caso aqui específico, só para exemplo, né?
Pode ser que no que você faça venha interessar. Aí, digamos que eu boto aqui, aí aqui vai ter um vazio, eu boto isso, beleza? Aqui bota um outro vaziozinho aqui, uma lacuna, né? Aqui eu posso tirar isso aqui. Beleza. Então eu já reduzi bastante o texto que colocou aqui. Agora que se eu for escrever isso aqui, eu vou escrever da seguinte forma. Vou fazer um outro parágrafo aqui. Aí eu boto. Segundo, essa aqui é a forma mais comum de você fazer, embora você possa fazer outras. Mas essa aqui é segura de você fazer, que o seu professor não vai reclamar. Fleitas e Xavier. Aí você pode botar aqui 2019, né? Ou nem faça assim, porque senão você pode se complicar. Como eu quero te ensinar mais fácil, né? Então vamos lá. O que nós podemos dizer? As práticas pedagógicas matemáticas, as práticas pedagógicas de matemática, né? Voltadas para o ensino digamos assim, ensino mais formal, né, que ele chama aqui de da caneta, né? As práticas voltadas para o ensino mais formal, digamos assim, da matemática, né? Não tão mentalidade, questão de cálculo mental e coisas assim, né? São mais valoradas como conteúdo útil tanto por professores de EJA quanto por alunos, né? Aqui, claro, você vai se referir ao lugar onde foi feito esse artigo, né? Pois são mais valoradas como conteúdo útil tanto por professores de EJA quanto por alunos do que a matemática, o aprendizado de matemática mais informal, digamos assim. Podemos botar assim, informal, que é mais ou menos a ideia que está aqui. Aí eu venho aqui novamente, ó, clico aqui no final. Essa ideia você não tirou de qualquer lugar, você tirou, lembra daqui, ó, você vem aqui, insere citação. Aí como é que é? Freitas, né? Freitas, aí aqui aparece ele e você clica aqui. Aí pronto, tá aqui. Isso aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia que está ali, só que você escreveu de forma diferente. Já não é mais plágio, tá vendo? E você vai fazer o quê? Sua monografia vai ser exatamente isso. Você pegar vários títulos, aí depois que você corrigiu, você pode botar em preto para deixar claro que aquela ali é uma coisa que você já mexeu, tá? Pronto, você está com a citação, você está com a ideia e você não copiou o texto da pessoa. Você reescreveu o texto, né? E não copiou o texto da pessoa e botou a ideia aqui. A sua monografia consiste basicamente nisso, em você pegar ideias similares de diversos artigos e colocá-las uma depois da outra de forma encadeada, tá? Então, acho que eu mostrei aqui algumas dicas, né? Outra dica importante, né, digamos, né? Você pode vir aqui também usar os títulos para escrever algumas coisas e fazer itens, né? Digamos, você bota título 1 aqui, digamos, vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com EJA, né? Digamos que seja matemática, certo? E você aqui vai botar um subtítulo, é um título 1, por exemplo, né? Aqui está o título 2, não. Aqui tem que ser título 1. Tá até meio feio isso aqui, você pode formatar aqui de outra forma. Vou mandar aqui título 1. Aí depois você vem o título 2, sei lá, título 2, e você bota aqui conjuntos, certo? E em conjunto você bota o título 3 aqui, que vai ser, digamos, conjuntos
numéricos, certo? O que acontece de interessante isso aqui, vamos supor que eu boto aqui em matemática. Depois que eu venho para cá, eu boto o normal, né? O estilo normal, eu escrevo matemática. Matemática é uma ciência ciência exata. Poxa, que diferença, né? Mas vamos botar que seja isso. Aí, se eu quiser esconder isso aqui depois, ó, eu escondo, tá vendo? Escondo tudo. Se aqui em conjunto, digamos que eu tenha botado essa afirmação aqui sobre conjunto, não tem nada a ver com conjunto, é só dando um exemplo de como funciona. Aí eu boto essa consideração aqui, certo? Se eu for vir aqui, eu também boto essa consideração aqui. Isso aqui é bom porque se eu quiser fazer uma análise, eu venho aqui, ó, e vejo como está meu trabalho, tá vendo? Ó, aqui eu posso fechar, fechei, tá vendo? Eu posso ver como ele está organizado e depois eu posso abrir as partes e posso ir acrescentando outras partes. Ah, não quero só conjuntos numéricos, eu quero, sei lá, outros conjuntos, sei lá, digamos que seja lá conjuntos chique, sei lá, chique, digamos que seja isso aqui, né? Só para constar, aqui está no número 3, né? Botar o número 3 também, ele abriu novamente, eu posso vir aqui, colocar outro texto, né? Você tem que botar para cada um desses, pelo menos, assim que consideram razoável, um mínimo com 3 a 5 parágrafos em cada subtítulo. Eu recomendo que você use subtítulos, porque ajuda muito. E você pode colocar na sua pesquisa que você fez, você pode fazer o esqueleto com esses subtítulos e depois ir colocando os textos que você achou, reescrevendo. Bom, essas foram as dicas. Ficou um pouco tanto quanto que rápido, né? Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha entendido como funciona. Embora a gente não tenha feito aqui, obviamente, né, nenhum estudo elaborado, eu só mostrei como funciona. O que eu fiz aqui está totalmente inaplicável, obviamente, né? É só para você saber como funciona, para você ver onde procurar, como procurar cada termo, como escolher cada artigo, né? Eu falei, lembra de como você vê o título primeiro, ver se o título tem a ver, fazer os filtros, né? Procurar por artigos de 5 anos e coisas assim, usar o Mendeley, né? Além de usar o Mendeley, usar o Google Scholar como uma ferramenta, mas o melhor, o mais aceito é esse aqui, o portal de periódicos da CAPES, né? Você vai encontrar mais aceitação dos artigos que estão aqui e aqui você encontra geralmente artigos disponíveis, tá bom? Então espero que ajude você, não pretendo aqui, como eu disse no início, fazer uma apanhada assim, que coisa maravilhosa de grande professor, não é isso não. Aqui é uma ajuda, uma dica para você. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, você pergunta aí nos comentários se eu posso te ajudar esclarecendo alguma coisa que não ficou claro. A minha ideia era mostrar esse início inicial, né? Esse princípio, só para você ter uma noção do que seria e como fazer, porque a coisa mais difícil é você ficar sem ter o que fazer e sem saber como fazer. Agora, quando você já sabe o que fazer, as coisas facilitam um pouquinho, né? Então eu espero que isso tenha te ajudado, que Deus te abençoe rique e abundantemente.